Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, tem uma pessoa que tá achando que tá tudo bem, viu? Essa pessoa se chama Jair Bolsonaro. Pois é, ele teve uma boa notícia essa semana vinda da Procuradoria-Geral da República e tá totalmente relacionada àquela história dele ter passado 2 dias e 2 noites na Embaixada da Hungria no Brasil. Lembra dessa história? Pois é, a gente contou essa história aqui e os desdobramentos dela. E agora tem uma resposta do PGR, do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, que foi consultado para saber se deveria prender o Bolsonaro, se deveria colocar uma tornozeleira eletrônica dele, qual era a opinião do Procurador-Geral da República. E essa opinião saiu. O processo ainda está sigiloso, mas já tem jornalista que teve acesso à resposta do PGR. Isso já foi publicado na imprensa e Jair Bolsonaro está rindo até aqui. Vou te explicar essa história direitinho. Vem comigo que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e te peço para sentar o dedo no like, para comentar com a sua opinião, que ela é muito importante aqui nesse canal, para compartilhar esse conteúdo e se inscrever. A maioria das pessoas que assistem não é inscrita, não é impossível, mas é verdade. Então, e se quiser também pode contribuir com o financiamento coletivo desse canal aqui, que é o que mantém esse trabalho aqui no ar. Aqui embaixo tem o botão de Seja Membro e aqui em cima tem essa chave aqui. Você escolhe a maneira que você preferir. Vamos nessa. Seguinte, vamos recapitular a história primeiro. Você se lembra que em pleno carnaval desse ano, Jair Bolsonaro passou 2 noites e 2 dias na Embaixada da Hungria, lá em Brasília. A reportagem foi publicada pelo jornal The New York Times. Você está vendo aí as imagens, a matéria, olha só. Vídeo, Bolsonaro enfrentando investigações escondido na Embaixada da Hungria. Eles conseguiram acesso a imagens das câmeras de segurança da embaixada, que mostram o Bolsonaro chegando, permanecendo num apartamento lá na Embaixada da Hungria, um apartamento que é dedicado a hóspedes, e pedindo pizza, sendo visitado pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro, e depois ele saiu 2 dias depois. O que tinha acontecido no dia em que ele entrou na Embaixada da Hungria? Vamos relembrar. Ele pediu para as pessoas participarem de um evento, daquela manifestação que aconteceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Ele fez a convocação daquela manifestação e 1 hora depois deu entrada na Embaixada da Hungria. O que ficou caracterizado para a maioria das pessoas? É o que a gente sabe por dedução, né? Ele ficou achando que seria preso porque convocou a manifestação. Porque chegou inclusive a sair na imprensa a opinião de juristas dizendo que aquela convocação poderia ensejar uma prisão preventiva dele. Então ele, para se garantir, correu para a embaixada e se escondeu lá. Passou 2 dias, ele não foi preso, não saiu nenhum mandado de prisão, ele viu que estava seguro, saiu e voltou para exercer as atividades dele naturalmente. Isso é o que a gente sabe. Agora, daí a provar que havia uma intenção de pedir asilo político na embaixada, vai uma distância. E na justiça o que vale é a prova, não é a dedução. A gente tem convicção, mas a gente não tem prova. Então é isso que foi analisado pelo Procurador-Geral da República nesse caso. Ele analisou a resposta que a defesa do Jair Bolsonaro enviou para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele tinha ido lá conversar com amigos, que ele não podia supor que pudesse ter um mandado de prisão, porque ele já tinha tido o passaporte dele apreendido, essas coisas todas. O Xandão, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou essa resposta para o PGR e falou, olha, dá a sua opinião aí antes que eu decida se prendo, se coloco tornozeleira ou se não faço nada. E nisso, passaram-se 5 dias úteis. Na sexta-feira passada, o PGR mandou de volta a resposta para o Supremo Tribunal Federal. Esse processo ainda está sob sigilo, mas a imprensa teve acesso. Como sempre acontece, uma fonte vaza isso para a imprensa e já foi publicada a resposta que o PGR deu. E que resposta foi essa? Foi essa daqui, ó. PGR diz a Moraes não identificar tentativa de asilo de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A apuração é da Basília Rodrigues, lá da CNN. Está aqui a reportagem para você. E aí o que ela apurou? Que o Procurador-Geral da República considerou que o fato dele ter entrado e saído da embaixada 2 dias depois descaracteriza essa possibilidade dele ter pedido asilo político para ser abrigado na embaixada e escapar da prisão. O que a gente sabe é que, como não aconteceu um mandado de prisão, ele se sentiu seguro e saiu. O que a gente não prova é isso que eu acabei de falar. E por conta disso, então, o PGR falou, olha, não tem como fazer nada.
porque ele saiu de lá, ele não pediu asilo, ele está por aí zanzando, pegando avião, indo para o sul, para o norte, para o nordeste, fazendo passeata, participando de evento. Não dá para caracterizar legalmente que ele pediu asilo político na Embaixada da Hungria, porque ele não está lá mais. Então, com base nisso, com base nessa resposta, o Alexandre de Moraes agora vai ter que decidir o que fazer. É claro que ele pode decidir diferente do Procurador-Geral da República, pode mandar prender o Bolsonaro, pode mandar colocar uma tornozeleira no Bolsonaro, mas a tendência é que não aconteça nada de fato, porque ele não tem embasamento jurídico com base nesse parecer da PGR, não teria um embasamento jurídico para mandar prender o Jair Bolsonaro. Então, dessa vez, ele escapou. Ele fez tudo muito direitinho, né? Ele entrou no carnaval, por quê? Ele julgou também que uma eventual prisão em pleno carnaval teria muito menos repercussão, porque toda a cobertura da imprensa estava envolvida no carnaval, os cidadãos brasileiros estavam todos ali se divertindo, ou estavam de folga no sítio, na sua casa de campo, ou estavam trabalhando no carnaval, ou estavam curtindo o carnaval, ou seja, a mentalidade dos brasileiros estava toda voltada para a festa, para o carnaval. Então isso certamente geraria uma repercussão muito menor de uma eventual prisão do Bolsonaro. Só que isso não aconteceu. Ninguém teve a intenção de prender o Bolsonaro por conta daquilo. Por mais que alguns juristas tenham falado que isso seria possível por parte da justiça, isso não chegou a ser cogitado. Então, como ele não saiu nenhum mandado de prisão, ele saiu, voltou para casa e foi tudo bem. E agora, com essa decisão da Procuradoria-Geral da República, fica mais claro ainda de que dificilmente vai acontecer alguma coisa com o Bolsonaro em razão desse episódio. Então, agora tem uma coisa também, viu? O PGR escreveu lá na decisão dele que no momento ele não vê necessidade de fazer nada, o que não significa que no futuro não pode haver necessidade de prender ou de colocar uma tornozeleira no homem, né? Além do mais, essa história também teve desdobramento dentro da própria embaixada, né? Um representante do governo da Hungria, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, teve na embaixada, interrogou um monte de funcionários para tentar descobrir quem vazou as imagens para o The New York Times. E não descobriu nada. Agora, desconfiou de 2 funcionários brasileiros que tinham acesso ao sistema de câmeras e esses 2 funcionários então foram demitidos por conta desse vazamento das imagens. Mesmo sem prova de que tenha sido eles, a embaixada preferiu demitir os funcionários brasileiros, demitiu os 2, já que não dava para saber se foi um ou se foi outro, demite os 2. E foi isso que a embaixada fez para se livrar. E também não deu nenhuma resposta para a imprensa. O embaixador da Hungria foi convocado pelo governo brasileiro para explicar o que ele tinha ido fazer lá, o Bolsonaro. Ele foi até o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mas também não explicou nada. Ficou em silêncio a maior parte do tempo, uma outra parte do tempo ficou falando no celular com os superiores dele do governo da Hungria e não respondeu os questionamentos do governo brasileiro. E não respondeu por quê? Porque dentro da Embaixada da Hungria é o equivalente a um território húngaro, então ela não tem que dar satisfação para ninguém. É por isso que a embaixada também não deu nenhuma resposta para a imprensa, não deu nenhuma resposta para as autoridades brasileiras, porque o que acontece dentro do território húngaro só diz respeito ao governo da Hungria. Eles não têm obrigação de dar essa resposta para ninguém. E por isso não deram resposta nenhuma. E ficou por isso mesmo. Então, dessa vez, esse episódio que chamou bastante atenção não vai levar Bolsonaro à prisão, não deve levar Bolsonaro a uma sanção tipo uso de tornozeleira eletrônica. Dessa vez, aparentemente, ele escapa. É claro, como eu disse, o Alexandre de Moraes ainda vai julgar, ainda vai decidir, e ele pode decidir sozinho de uma forma completamente diferente e decidir prender ou decidir pôr uma tornozeleira, mas é muito pouco provável que isso aconteça, ainda mais nesse momento sensível em que o STF está aí sob bombardeio pesado, está tendo que se segurar para não parecer que está agindo como um carrasco do Bolsonaro, porque é disso que ele está sendo acusado. Então, por enquanto, Bolsonaro escapou da prisão, apesar de a gente saber, né, do ponto de vista prático, a gente sabe que ele foi para lá para fugir de uma prisão, mas, como eu disse, em justiça não basta ter convicção, tem que ter prova. E prova, nesse caso, não tem. Então, Bolsonaro vai escapar ileso dessa vez. E eu fico por aqui. Volto a qualquer momento com algum outro vídeo. Te agradeço por ter assistido até o final. Não esquece de deixar o like aqui se não tinha deixado ainda. Um abração para você. Até o próximo vídeo. Ó.
Tchau.